O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este último que foi contratado o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro dos Juízes, nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito da omissão, do pecado da omissão. Todos os dias, na Santa Missa, nós temos a oportunidade de pedir perdão por esse pecado, quando rezamos: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Este pecado que às vezes nós não damos a devida atenção a ele, e que nos esquecemos. Então, antes de nós entrarmos especificamente nesse ponto, vamos contextualizar a leitura de hoje. Ontem nós ouvíamos como primeira leitura a vocação de Gedeão. Então Deus chamou Gedeão. Gedeão era um juiz em Israel. Gedeão foi muito conceituado entre os do seu tempo, mas sempre se recusou a assumir o ofício de rei. Ele
governava Israel como um juiz, mas não como um rei. Pois bem, Gedeão morreu e o seu filho Abimeleque, estamos aqui no versículo 6, livro dos Juízes, capítulo 9, versículo 6, Abimeleque quis se proclamar rei. Então ele matou todos os seus irmãos, filhos de Gedeão, para que não pudessem ser seus opositores, e só se salvou Joatão, que fugiu para o Monte Garizim. Abimeleque procurou os juízes de então e disse: olha, é melhor vocês escolherem um rei do que vocês quererem ser governados por vários juízes. E ninguém lá no fundo queria assumir mesmo esta função. Por quê? Porque era trabalho, era responsabilidade, era problema. Então, para não ter problema, eles disseram: então é melhor mesmo que Abimeleque, mesmo sendo esse fratricida, tendo matado os seus irmãos, mas é melhor que Abimeleque assuma essa função de rei, porque nós não queremos preocupar. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei para reinar sobre elas, e disseram à oliveira, escolheram uma árvore nobre, e escolheram a oliveira, e disse: reina sobre nós. Mas a oliveira disse: eu vou renunciar ao meu azeite para ficar me balançando sobre as outras árvores? Eu vou renunciar à comodidade da minha vida para procurar problemas? Eu não. As árvores então foram à procura de uma outra, foram à figueira, que dá os figos, né? Os figos dulcíssimos. Foram à figueira e disseram: reina sobre nós. E a figueira disse: eu vou renunciar à doçura dos meus figos para me balançar sobre as outras árvores, para procurar problema, para ter dificuldade na vida? Eu não quero. As árvores foram então, versículo 12, as árvores foram à videira e disseram: reina sobre nós. E a videira disse: eu vou renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar sobre as outras árvores? Eu não. Isto é, não queriam problema, não queriam responsabilidade. Eu não, eu quero uma vida cômoda. As árvores então foram para o espinheiro e disseram: reina sobre nós. E o espinheiro disse: eu reino, eu vou, mas se vocês me constituírem rei, venham, né, repousem sob a minha sombra. Mas se depois se arrependerem, fogo sairá de mim e devorará até os cedros do Líbano. Aqui estou fazendo uma explanação livre do texto daqui. Então eles escolheram o que existia de pior, já que os melhores não quiseram assumir aquela responsabilidade. Meus irmãos, nós conhecemos muito bem que para que o mal triunfe, basta apenas que os bons não façam nada. Para que o mal triunfe, basta apenas que os maus cruzem os braços. Se nós simplesmente não fizermos nada, se nós formos omissos, se nós negarmos a nossa responsabilidade na igreja e na sociedade, não tenhamos dúvidas de que o mal prosperará. O Papa Félix III, São Félix III, ele diz que
não se opor ao erro é aprová-lo. Se você não denuncia o erro, as coisas erradas, você está aprovando. Ah não, eu apenas não falei nada. O seu silêncio foi aprovação. Não se opor ao erro é aprová-lo. Não defender a verdade é suprimi-la. Quando os cristãos se calam, não tenham dúvidas de que o diabo triunfa. No catecismo, no número 2246, Catecismo da Igreja Católica, número 2246, o catecismo diz assim, a igreja diz assim: faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política. Nós às vezes pensamos que nós temos que nos restringir apenas às quatro paredes da igreja ou à sacristia, quando, repito, ensinamento da igreja, faz parte da missão da igreja, isto é, dos pastores e dos leigos, do clero e dos leigos, faz parte da missão da igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exigem os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Isto é, quando a situação fica crítica de tal maneira que a liberdade, os bens fundamentais e a salvação das almas começam a ser comprometidos, liberdade, os bens fundamentais e a salvação das almas, faz parte, a igreja então precisa levantar a sua voz. Mas, meus santos, tem havido um silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque nós não queremos problemas. Assim como a oliveira, a videira e a figueira não queriam problemas e diziam: eu vou procurar problema. O espinheiro então veio e reinou. Como nós então não queremos dificuldades, nós simplesmente nos calamos e cruzamos os braços. Ontem, quer dizer, eu já sabia desta notícia, mas ontem me veio mais fortemente porque eu vi um vídeo, uma publicação na grande mídia, falando que na Escócia as crianças de 4 anos de idade, elas já podem escolher com que sexo, com que gênero, esta é a palavra, elas querem ser identificadas na escola, com que nome elas querem ser chamadas, à revelia dos pais, independentemente da vontade dos pais. Se aquele menino quer ser chamado como menina e tratada como menina, independentemente da vontade dos pais, assim será. Vocês veem então a mão invisível e esmagadora do Estado, que vem destruindo a família e tomando para si, porque no fundo é isso, o Estado que quer tomar a autoridade que é devida aos pais. E vocês não pensem, meus santos, isso foi feito por uma autoridade equivalente aqui no Brasil ao ministro da educação da Escócia, uma ministra. Não pensem vocês que essas realidades longínquas não vão se aproximar de nós. Tudo isso está se aproximando cada vez mais, mas nós cristãos, nós católicos, nós não queremos nos indispor, nós não queremos estudar, somos preguiçosos,
Ah, não, porque estudar dá trabalho. É claro, mas meu santinho, minha santinha, se você não é um analfabeto, se você percebe que Deus lhe deu inteligência, você tem obrigação de estudar para dar razões da sua fé, conhecer a sua fé, estudar o catecismo, vendo as situações, porque eu sei que se algumas pessoas são simples e não são tão letradas assim, outras não, mas são acomodados, são acomodadas, são preguiçosos. Ah, eu estudo para o meu trabalho, eu estudo para ganhar dinheiro. Então, para ganhar dinheiro, eu estou antenada, mas estudar para educar os meus filhos, os filhos dos meus filhos, para saber dar razões da minha fé, ah não, eu deixo o padre. E aí pior ainda, quando nem o padre estuda para dar razões da sua fé. Mas isso não é apenas missão do padre. E quando nós aqui nos referimos à vida política, aqui nós nos referimos mais do que nunca aos leigos. São vocês que vão entrar na vida política para transformá-la, para que os valores fundamentais, para que a liberdade, para que os valores da sociedade, e a nossa sociedade brasileira é fundamentada nos valores judaico-cristãos. Mas como nós, não, eu não quero problema, eu não quero me envolver em política, como os juízes não queriam se envolver na administração. Não, então vamos escolher o espinheiro, e aí vem e a desgraça acontece. Meus santos, para que o mundo seja destruído, para que a nossa nação seja destruída, ela será destruída não apenas com a ação dos maus, mas com o silêncio dos bons, se é que são bons, que veem e não fazem nada. Eles também estão destruindo, porque eles também estão consentindo com tudo isso. Então nós precisamos, ora, eu já falei aqui e repito, nós deveríamos ter concorrência de catequista na paróquia, nas paróquias, pessoas, principalmente os jovens, que estão com a cabeça mais fresca, mais iluminada, comprometidos. Ah não, eu vou perder meu sábado, nada. E quantas pessoas vêm às vezes querendo uma catequese, eles por motivos que não vamos aqui julgar, não podem no sábado. Então nós precisaríamos de pessoas que estivessem dispostas a dar catequese no domingo, no dia de semana à noite. Ah, eu não, eu tenho os meus afazeres. Então as pessoas não querem se comprometer, estudar, cristãos católicos que vão estudar política. Por quê? Porque se nós não quisermos falar de política hoje, nós não falaremos de Jesus amanhã. Então os cristãos ali empenhados, dedicando-se para formar uma mentalidade política entre as pessoas, porque serão os nossos administradores. Mas não, eu não quero não, esse negócio de ficar me envolvendo com política, isso não é correto. Isso é ensinamento da igreja, que os cristãos, que os católicos leigos, a eles é dada, é confiada a missão na vida política. O catecismo, aqui no número 2254, ele diz: ora, mas se você nem o catecismo estuda, como é que você vai saber que isso é um direito seu e ao mesmo tempo um dever de você isso pedir?
A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício da sua liberdade. 2254, repito, porque o que eu vou dizer agora vai ser meio polêmico. Número 2254. A autoridade pública deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições de exercício da sua liberdade. Ora, se nós soubermos disso, se nós sabemos disso, nós ficamos indignados quando vemos, por exemplo, um Supremo Tribunal da Justiça, um Supremo Tribunal Federal, o STF, que ele denuncia, investiga, julga e manda prender. Como assim? Que eu saiba, isso não faz parte da sua autoridade. Mas nós perdemos a capacidade de nos revoltar, de nos indignar. Ficamos com medo. Lembremos-nos, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Os covardes são aqueles que puxam a lista dos condenados. Quando São João faz a lista daqueles que vão para o inferno, o primeiro listado é o covarde. Então nós precisamos conhecer os nossos valores, o que é em que consiste a doutrina social da igreja, para que nós defendamos, para que nós ensinemos as outras pessoas, para que nós nos indignemos, porque senão ficamos como vaquinhas de presépio, ficamos ouvindo e achando errado, quando muito, mas não fazendo nada. Se não fizermos nada, o mal prevalecerá. Repito, a frase tão conhecida: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Continua o catecismo no número 2255. É dever dos cidadãos trabalhar com os poderes civis para a edificação da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e liberdade. E o cristão, 2256, está obrigado em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando são contrárias às exigências da ordem moral. Meus irmãos, nós precisamos. Padre, mas isso dá muito trabalho, isso é muito complicado. Pois bem, como diz o Papa São Félix, se nós não nos opusermos ao erro, aos erros que nós estamos vendo em várias camadas da sociedade, nós estaremos aprovando de alguma maneira e sendo responsáveis por isso. Meus irmãos, que esta leitura, que parece que não tem nada a ver conosco, e que tem tudo a ver, nos faça refletir, se nós também não estamos dizendo com as nossas atitudes: eu vou querer ficar me envolvendo com os problemas da igreja, trabalhando na liderança, na catequese, conscientizando as pessoas. Eu não vou querer me envolver com esses problemas. Eu quero a minha vida tranquila e acomodada. E não tenhamos dúvidas de que mais cedo ou mais tarde, aqueles problemas que atingem outros chegarão bem perto também de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.